Bom dia, queridos ouvintes. Muito obrigado pela sua companhia neste sabadão, o 1º de fevereiro. E para o nosso primeiro programa do mês ser especial, nada como contar com pessoas especiais ao nosso lado. Por isso, sem mais delongas, quero contar para vocês quem está aqui comigo hoje. Sim, vamos entrevistar uma pessoa muito especial para mim, uma grande profissional, que inclusive já trabalhou na Construtora Oliveira e foi minha colega, a qual eu admiro muito seus projetos e o seu trabalho. Quem vai conversar conosco hoje é a Deise Pascoalotto. A Deise é arquiteta há mais de 13 anos, mãe e uma grande parceira. Agora à frente do Estúdio Oga aqui em Maravilha. Seja muito bem-vinda, Deise. É uma alegria para mim ter você aqui hoje. Bom dia, Poli, bom dia aos ouvintes. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui hoje. Para nós é algo diferente, né? É uma possibilidade nova aqui de estar conversando, batendo esse papo. A gente fica um pouquinho nervosa, mas eu acredito que falar do que a gente conhece e trabalha se torna leve também. Então eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Deise. Obrigado por estar aqui compartilhando com nós. E o nosso propósito um pouquinho hoje também, Deise, que vem muito ao encontro do trabalho que eu sei que você e a tua equipe trabalham, né? Firmemente nisso, vocês carregam como missão, é desmistificar a questão da arquitetura, falar do quanto ela é importante nas nossas casas, nos nossos ambientes, o quanto ela transforma de fato as nossas vidas, né? Então, projetos arquitetônicos bem pensados, eles são um investimento, né? Não são um gasto, como a maioria das pessoas pensam, ou uma questão de luxo, mas eles tornam o nosso lar um lar de fato e não uma casa. Então eu gostaria de pedir para você começar essa nossa conversa, pedindo para que você contasse um pouquinho a sua trajetória, um pouquinho da sua história profissional, para que os ouvintes possam te conhecer e muitos reconhecer, porque às vezes a gente conhece a Deise, mas não sabe todos os perrengues e toda a sua história que vem passando há anos, né? Então, assim, eu estudei, né, fiz a faculdade de arquitetura no Chapecó, em Chapecó. E até mesmo lá, durante a faculdade, eu já iniciei os trabalhos, né? Trabalhei, então, no Grupo Oliveira, lá em Chapecó. Eu estava já há 2 anos e meio na faculdade quando eu já comecei os trabalhos na área. E isso, assim, foi fundamental para a minha formação, né? Porque uma vez estando na faculdade, a gente não sente na prática o que é o teu trabalho profissional, né? Até porque na universidade existe toda uma utopia de projetos e conceitos e muitas vezes na prática essa aplicação ela é diferente, né? Então, já iniciando os trabalhos lá, quando eu me formei, então no ano de 2008 eu terminei a faculdade e já vim morar em Maravilha e tive a oportunidade então de trabalhar na unidade da Oliveira aqui em Maravilha. Foi onde a gente teve então esse contato primeiro aí como profissional, né, da área, onde já elaborei projetos, né, sempre trabalhando com o apoio do engenheiro Charles, que eu acho que foram assim pessoas, ele e o engenheiro Edson, que participou da minha formação então lá em Chapecó. Eu sempre digo que esse meu início ele foi fundamental para o que eu desenvolvo hoje, né, porque ali eu senti toda a prática da nossa profissão, né, e isso é indispensável. Né, toda a segurança para um acompanhamento de obra, para uma verificação, aquele contato com o pedreiro, com o marceneiro. Então, essa formação inicial, eu sempre digo que, para mim, né, ela foi fundamental. E, na sequência, então, eu tive outras oportunidades, né, iniciei também o meu trabalho no setor público, né, ingressei com um concurso na Prefeitura de Tigrinhos, onde ainda hoje trabalho 20 horas na parte da manhã. E na parte da tarde, então, tendo esse meu contato mais autônomo, né, nos projetos, tendo o meu escritório. Mas antes do meu escritório, eu também trabalhei em parceria com a Lema Arquitetura, onde eu trabalhei com o Marcos e com o Lenoir também, ali, Link, que também foi importante. Todos esses passos foram importantes para a minha construção e para a minha experiência, né? Então, essa minha trajetória profissional, ela não foi fácil, foi uma construção de muitos anos, né, para ter uma segurança, né, e eu assim sou muito grata pelas oportunidades que tive, porque elas me transformaram no que eu sou hoje.
Incrível, Deise. Com certeza, todas essas experiências te tornaram essa profissional completa que você é. Porque, analisando aqui, a Prefeitura de Tigrinhos te trouxe uma experiência na questão urbanística, que eu sei que vocês tiveram muitas dificuldades lá e você ajudou a organizar toda uma questão de regularização. Então, olha, que know-how que isso te trouxe, né? Que experiência, que oportunidade. É uma vivência que você vai carregar para a vida, que se fosse um escritório normal, trabalhando, talvez não se teria. E essa questão de aliar a universidade com o estágio, trabalhando de forma na prática, eu vejo como muito valioso também, porque a gente que contrata profissionais com muita frequência, que já são formados e não tiveram essa vivência, você sente a carência e você vê as dificuldades. Porque nem tudo se aplica. Aquilo que no desenho, né, fica lindo, fica show de bola, mas a gente vê muitos profissionais por aí que projetam, às vezes, sem mesmo ir no ambiente e conhecer, né? E a gente sabe que a planta, ela não reflete muitas vezes a realidade e é necessário que se tenha esse acompanhamento, né? E a gente vê coisas inusitadas acontecerem quando não se tem essa experiência. O sonho, ele se torna uma frustração. Então, nada como você estar bem acompanhado de um profissional qualificado e que tenha opções para te fornecer no caso de ter um problema, porque a obra não é uma coisa certa, que ela vai do começo ao fim acontecer tudo conforme o previsto, né? Ela não é muito matemática, eu diria assim, né? Exatamente assim, a gente sempre fala que o papel, ele aceita tudo, né? E muitas vezes a gente vai sempre enfrentar a diversidade numa obra, né? Seja ela num projeto interno, num projeto arquitetônico, uma casa. Então, reformas, assim, são desafios que eu particularmente gosto muito, né? Mas são muito trabalhosos, né? Então, toda essa presença em obra, esse acompanhamento e a discussão, porque às vezes aquilo que está no projeto, no papel, não acontece lá. Então, você tem que ir lá, você tem que resolver, você tem que dialogar com o teu cliente, com quem está executando. Mas, assim, toda essa discussão, para mim, ela também é muito tranquila, pela experiência e assim, o enfrentamento, né, diário dessas situações, né? A gente dificilmente tu vê acontecer uma obra que é totalmente redondinho, aquilo que está no papel é o que acontece no local. Você tem problemas de materiais, de fornecimento de alguns materiais. Hoje a gente está enfrentando muito isso, de não vir aquilo que você inicialmente projetou, você tem que adaptar, ter que trocar. Então isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente já nem encara mais como problema, porque é algo normal já, né? Enfim, da gente enfrentar. Só quem convive dia a dia com problemas de obra e sabe que isso é muito corriqueiro e precisa ter um profissional que encontre soluções, né? E eu te vejo como uma profissional com esse perfil, e isso é muito valioso. E até agora lembrando aqui, eu recebi, antes do Natal, aí uma lembrança de vocês com uma carta cheia de propósito, assim, com uma mensagem assim muito tocante. Até eu deixei no meu mural lá na minha sala, e eu vi que vocês também mudaram a marca e criaram o Estúdio Oga. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse propósito, o que vocês pretenderam assim mudar, como é que foi esse processo, o que vocês estão vendo lá na frente com todo esse trabalho de ressignificar a arquitetura. Então, assim, essa mudança, ela foi um processo que ela não aconteceu de uma hora para outra, assim, né? Quando eu iniciei minha vida profissional sozinha, eu vinha de experiências de outras empresas. Então, assim, trazia comigo conceitos e formas de ver dessas empresas, porque você, né, vai atender o que é a necessidade da onde você trabalha. Então, assim, eu também passei por essa construção de entender o que era o meu conceito, né? O que eu queria, como eu queria trabalhar. Então, essa construção deste meu conceito, da forma minha de ver as coisas, contribuiu para essa transformação, né? Inicialmente, eu fiz um nome, criei uma marca, mas com o passar do tempo eu percebi que ela não refletia aquilo que era o meu conceito, né? Isso é um ponto. Outra situação também foi a minha parceria com a arquiteta Patrícia, que está comigo hoje, né? Então, assim, ele também foi um motivo, porque até o momento eu estava sozinha. A partir daí, a gente se tornou uma equipe, né? Então, para fortalecer isso e alinhar também as nossas formas de pensar, que são muito parecidas, né? Por isso que a gente, né, tem dado certo.
né, a nossa forma de ver a arquitetura, de ver um projeto. Então, ali também surgiu essa necessidade dessa transformação. Eu nem digo que é uma transformação, ela é mais um alinhamento mesmo e marcar um ponto, né, da nossa visão. E é isso que a gente queria transmitir com a marca. Então, assim, o propósito do Estúdio H, ele não é só ser um escritório de arquitetura, né? Ele é ser, de fato, um conceito, né, que traz, então, essa humanidade, essa sensibilidade naquilo que a gente cria para as pessoas, né? A gente sempre buscou essa proximidade com o cliente, essa afinidade com o cliente, né? Porque, assim, a gente trabalha com algo tão íntimo, né, das pessoas, né? E isso é muito incrível. A gente entra no lar das pessoas com uma responsabilidade muito grande. Então, assim, além do lado profissional, de você resolver aquela demanda do cliente, a gente se envolve, a gente cria vínculos, né? E isso traz a confiança no nosso trabalho. A partir do momento que você está aberta a dialogar com o teu cliente, a sentir o que de fato ele precisa, né? E eu acho que toda essa parte mais sentimental envolveu essa transformação, né? Não simplesmente ser um escritório de arquitetura, e sim um conceito na forma de ver o projeto, sentir aquele ambiente que a pessoa está buscando, né? Então, porque além do significado da palavra Ogá, que é morada em Guarani, a gente buscou um conceito nosso para essa palavra, né? Então, a gente colocou que o Ogá é a linha invisível que conecta o teu coração com o espaço em que você se encontra por inteiro, né? Então, é esse sentimento que a gente tem quando fala, né, desse nosso conceito, né, dessa nossa equipe, dos nossos trabalhos, né, com todo esse carinho, né, pela confiança depositada, né, no nosso trabalho, enfim, da forma que a gente vê também a arquitetura. Perfeito, até corrigindo aqui a minha pronúncia, então é Ogá. Isso. Olha que interessante. E olha que a gente está numa região também, né, que de índios, enfim, tem tudo a ver, gera conexão. E as coisas têm tido mais valor, não é a industrialização, né? É o serviço personalizado, é o trabalho artesanal. E isso também veio em encontro, né? Porque muitas vezes você passa numa rua e você consegue identificar claramente qual profissional que projetou aqueles imóveis, né? Porque eles têm uma mesma característica. E eu compreendendo o que você está dizendo aqui, vocês procuram identificar o que o cliente espera. Claro que vocês têm uma arquitetura que identifique vocês, um traço que é de vocês e que vai conectar pessoas que têm essa mesma vibração, né? Estão na mesma energia. Porém, vocês estão procurando ter aquele sentido, né? Não é sobre ter uma casa, é sobre ser um lar. Exato. Talvez é muito mais sobre isso, né? Porque muitas vezes eu costumo dizer, quando eu vendo uma casa, um imóvel, um apartamento, a pessoa, ela sonhou a vida inteira por aquilo. E até pegando um gancho, teve uma empresa uma vez que me falou que fazia um pós-venda. Eles eram uma marcenaria. E eles fizeram um pós-venda e guardavam os registros do que os clientes apontavam. E aí teve um cliente que disse, ficou legal, tá bom, ficou do jeito que a arquiteta projetou. Mas ele não tinha conexão com o projeto. Então, veja bem, é muito importante ter essa sensibilidade de colocar no papel e projetar para o cliente aquilo que eles esperam, né? Porque é eles que vão morar, é eles que vão usufruir. E muitas vezes, quando a gente trabalha muito com quantidade, com repetição de padrões ou até coisas da moda, a gente foge um pouquinho disso, né? Isso acaba se perdendo, às vezes, essa questão da identidade, né? Que é o que a gente preza muito, né? A identidade desse projeto. Claro, a gente vai ter coisas que a gente traz enquanto profissional, de formas de ver e sugerir os espaços, né? Mas, assim, aquele detalhe, a forma como a pessoa quer se sentir lá é de cada um, né? Cada um vai ter uma necessidade ou uma forma de querer as coisas. E é isso que a gente busca sentir. Por isso que a gente também consegue notar, às vezes, projetos bem variados, assim, de estilos variados, residenciais, parte interna também, mas a gente tem essa preocupação, né? Porque não sou eu que vou morar lá, né? Então,
Claro, tem profissionais que às vezes trabalham na sua linha, no seu estilo, e a pessoa já busca aquele profissional por isso. Eu acho que, assim, tem espaço para tudo, cada um vai se encaixar naquilo que mais se sentir à vontade, né? E você acha que teve algum momento especial que você sentiu essa necessidade de criar esse novo espaço? Ou foi algo que talvez a pandemia influenciou? O que você traria como uma influência nesse posicionamento? Eu acho que foi de fato a questão de externar essa nossa forma de fazer o projeto, sabe? Das pessoas sentir de fato também na nossa marca essa liberdade que elas têm de chegar e nos falar, não, eu quero isso, e ser atendido dessa forma, né? Então acho que um momento foi isso. Claro que a pandemia, assim, ela não foi motivo para a gente fazer essa troca, enfim, de nome de marca. Mas ela contribuiu porque ela veio de encontro com muitas coisas que a gente vinha aplicando nos trabalhos, né? Por exemplo, essa questão de sentir o ambiente, de estar no local e sentir ele, foi uma coisa que se tornou muito forte com a pandemia, porque as pessoas passaram a estar mais tempo, principalmente nas suas casas. Mas eu não digo só casa, porque os ambientes de trabalho também, consequentemente, passaram a ser sentidos de forma diferente, né? Então, eu acho que ali foi todo esse conjunto, né? De fato, a gente demonstrar numa marca, num nome, o que a gente é e qual é a nossa forma de ver as coisas. E bacana ali quando você comentou também sobre parcerias, né? Eu sou muito adepta, por exemplo, do associativismo. Então, com a tua sócia ali, gerar essa conexão e criar uma identidade para vocês, isso traz também muito a autenticidade, né? Então, eu costumo dizer até que no associativismo a gente fala que sozinhos a gente vai mais rápido, né? Porém, juntos a gente vai mais longe. Então, acredito que também é uma pegada aí, uma sacada, né? Então, bacana. Vamos para um rápido intervalinho aí. Fiquem com a gente, porque já vamos falar sobre tendências da arquitetura para 2022. Estamos de volta com o nosso programa e hoje temos aqui uma super convidada, a arquiteta maravilhense Deise Pascoaloto, sócia do Estúdio Ogá. Deise, no último bloco falamos um pouquinho sobre a pandemia e a maneira que ela influenciou nas mudanças aí na sua empresa e na arquitetura. O que eu gostaria de entender é se foi notado algo diferente no gosto dos seus clientes ao pedir algo diferente nos projetos. Houveram mudanças, assim, perceptíveis? Sim, na verdade, assim, é inegável que a pandemia, além de tantas outras coisas, né, também influenciou na forma das pessoas olharem para suas casas. Mas isso também, assim, não aconteceu só pela questão da adaptação dos ambientes da casa para trabalho, né? Tipo, o conhecido home office. Não foi só por isso que aconteceram essas percepções diferentes nos projetos, por exemplo. A gente sentiu que nos projetos que a gente veio realizando durante esse tempo de pandemia, sempre a questão da necessidade de tornar aquele ambiente mais agradável, né? Por ser mais utilizado, por ser de estar de forma mais permanente nesses locais. Então as pessoas queriam que esse fosse um local mais agradável, com mais conforto, com mais funcionalidade, né? Porque as pessoas passaram de fato a sentir mais as suas casas, principalmente. Antes da pandemia, as pessoas usavam, muitas, né, não todas, mas utilizavam suas casas mais até para dormitório, porque saía, ficava o dia todo, né, fora e voltava só na parte da noite. Então, depois da pandemia, com a pandemia que elas passaram a permanecer mais nas suas residências, a gente sentiu, por exemplo, muitos queriam privilegiar mais o seu espaço de estar, melhorando a questão de poltronas, sofás, né? Então isso também foi um ponto para que fosse algo mais confortável, onde se permanecesse mais tempo. Alguns pediram a integração de ambientes como sala, cozinha, porque queriam estar mais junto, né, com os filhos, ou enfim, ter essa conexão. Então isso também foi um ponto, né, a questão da integração desses ambientes. E outros precisavam aquele ambiente mais privativo de trabalho, então mais num local mais tranquilo, isolado do restante da casa. Então as principais demandas foram mais nesse sentido mesmo do convívio, né, e do conforto. E a questão do trabalho foi inevitável, né, que muitos tiveram que se adaptar. Então isso a gente sentiu sim nos projetos.
Bacana. Eu tive lendo sobre um relatório da Trendbook da Porto Belo, que foi até lançado no ano passado, que ele fala que em 2022 as tendências na arquitetura, elas possuem bastante influência da pandemia, né? Projetos com cozinha e sala integrados, cores e objetos que criam aconchego, com foco para unir ainda mais as pessoas, como você já tinha até citado. Sobre essas tendências, o que você tem a nos contar? Assim como a gente comentou, a questão da integração, não só na pandemia, mas já era algo que vinha sendo trazido nos projetos, né? Mas, assim, essa integração, ela também pode acontecer de diversas formas, né? Porque tem pessoas que às vezes querem a integração, mas também querem ter, às vezes, a separação desses ambientes em determinados pontos. Então, isso tudo a gente resolve, né, no projeto, com aberturas, às vezes, que integram e fecham os ambientes, né, também é algo que pode ser utilizado. Com relação às tendências, o que a gente tem notado, de uma forma geral, é que algumas alterações a gente consegue perceber, do tipo assim, a questão de marcenaria, por exemplo. A gente nota um retorno daquela utilização de móveis mais soltos, né? Quando você não tem mais aqueles projetos de móveis que ficam tão fixados em paredes, né? Com painéis e móveis que você às vezes não tem a possibilidade de mudar. Porque isso é uma contribuição da pandemia, o fato das pessoas quererem mudar as suas casas. E a partir do momento que você tem algo fixo, preso, você perde essa possibilidade. Então, eu sempre, é uma coisa que eu digo, que é essa tendência que era algo que a gente tinha antigamente, lá atrás, nas nossas casas, né, da infância, dos avós, com móveis mais soltos, é uma tendência forte que a gente vem notando, principalmente pelo fato da flexibilidade. Que eu acho que é algo que as pessoas, hoje, a gente muitas vezes quer mudar, né? E os móveis mais soltos nos permitem isso, né? Então, a gente nota isso. Com relação também a cores quentes que trazem mais aconchego, o uso de tricôs, crochês, peles, a própria madeira, sempre buscando aquela sensação agradável, né? O de estar e se sentir bem. Então, a gente nota esses detalhes, né? Claro que a gente fala em tendência, mas existe uma variedade muito grande de estilos, né? Então, você tem aqueles estilos mais clássicos, que são mais cheios de adornos e molduras. Você tem os estilos mais minimalistas e monocromáticos, com uso pequeno de cores, né? Mais branco, preto, cores neutros, né? Cores neutras. O estilo industrial, que você vê muito uso de ferros, as tonalidades em cimento queimado, que é algo também que está bem em alta, né? Só que cada pessoa vai ter a sua preferência, né? E da mesma forma a gente pode brincar com esses estilos e misturá-los, né? Então, hoje assim é muito dinâmico. Então a gente fala tendência. Tem muita coisa que é tendência, mas nem tudo também que é tendência a pessoa se identifica com aquilo. Ou ela gosta de coisas de determinado estilo e quer misturar, então por que não? Né? Então eu também não gosto nunca de amarrar o cliente a um estilo. Eu acho que tem espaço para fazer o que ele se sente bem, né? E buscar realmente aquela energia, né, do projeto com a pessoa, aquela conexão que ela quer com aquele ambiente. Mas sim, essas coisas eu acho que em termos de tendência a gente vê muito, né? Tudo que remete mais a conforto mesmo, conforto, ao se sentir bem. E a flexibilidade e a possibilidade de mudança. É algo que a gente tem sentido que eu acho que é algo importante e eu acho interessante, né? Porque permite a pessoa, às vezes, mudar aquele espaço de acordo com a sua necessidade ou a sua vontade, né? Porque às vezes a pessoa enjoa, né? Eu quero fazer diferente. Bacana. Eu que sou apaixonada por arquitetura, poderíamos falar aqui horas. O nosso papo tá fluindo demais, Deise. Tô muito feliz por ter você aqui. Já tô pensando numa entrevista contigo lá na área de lazer do nosso prédio, no Gran Morale. E para contar um pouquinho também sobre o decorado que você fez lá, que tá maravilhoso e carrega muito dessa identidade, desse estilo que você falou aqui. E quando você diz de misturar estilos e o cliente ter essa liberdade, eu acho que é deixar que o cliente, ele decida o seu estilo, ele cria o seu estilo mesmo, né? Você vai só conduzi-lo e ajudá-lo a fazer escolhas que casam umas com as outras. E esse trabalho é muito lindo, né? Deve ser muito rico ao final de um projeto, né?
ter esse feedback do cliente também, que ele pôde participar nessa construção. Show de bola! Você que está em casa agora já tem uma noção, né, dos caminhos que dá para seguir, porque muitas vezes não é necessário só fazer um projeto novo ou de uma casa ou que precisa reformar tudo. Veja que a Daisy comentou que tem pessoas que procuram porque querem trocar móveis dentro de casa, disposição, poltronas, e isso tudo com um profissional adequado vai ficar muito mais prático e muito mais fácil, né? E flexibilidade é a palavra da vez. Então, acho que a gente tem que carregar para sempre e foi uma palavra também que me marcou aqui na tua entrevista, Daisy. Então, o nosso tempo por aqui está acabando e eu quero agradecer muito pela nossa conversa aqui, por ter aceito o nosso convite. As portas estão sempre abertas, podemos falar muitas vezes. E também as pessoas que gostaram da forma em que a Daisy, a sua equipe, o estúdio OGA trabalham, pode entrar em contato com a Daisy, a sua equipe e passe informações aí, Daisy, de como é que eles podem conectar com vocês. Então, eu queria também já aqui agradecer essa oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente conversar e que as pessoas entendam que a gente, como profissional da arquitetura, a gente está sempre, né, aberto a escutar, porque eu sempre digo, a gente trabalha mais na questão, às vezes, orientativa e sugestiva, mas dando sempre a decisão final, né, para o cliente. Afinal, o espaço é para ele. Então, a gente tem escritório na Avenida Anita Garibaldi, número 682, fica ao lado da loja Naturalmente, né, em frente da Imobiliária Aliança. A gente também, então, tem as páginas do Instagram, né, estúdio.ga, Facebook, enfim, a gente está conectado, assim como todos, né, mas, assim, também podem nos procurar pessoalmente, porque a gente ainda quer manter esse vínculo, né, do sentar, né, frente a frente e conversar, que uma, né, das nossas, um dos nossos objetivos enquanto marca também ter essa proximidade. Mas para acompanhar os nossos trabalhos, a gente tem divulgado vários projetos, obras executadas para as pessoas verem, né, os resultados. Então, a gente está à disposição também para tirar dúvidas. O meu telefone, para quem quiser fazer contato, então, é o 499-8505-0792. Pode chamar, tirar dúvida, né, sem compromisso. Às vezes a pessoa tem aquela dúvida, não entende, às vezes, qual é o nosso trabalho. E a gente trabalha de várias maneiras, como você falou. Existe o projeto, mas também existe uma forma de assessoria, que a gente, né, não precisa necessariamente estar desenvolvendo algo novo, pode estar trabalhando aquilo que já é existente. Então, a gente gosta muito do que faz e a gente quer ter essa conexão e com os nossos clientes, os nossos parceiros. Essa é a nossa visão, então. Show! Obrigada, então, Daisy, pela sua participação. Um abraço para toda a sua equipe lá. E as portas do nosso programa estarão sempre abertas para você. E o da nossa família para a sua vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nesta manhã de sábado. Nos vemos novamente na semana que vem. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir na Difusora FM, da nossa família para a sua. Voltamos no próximo sábado, pontualmente às 8h15 da manhã.